O caminho da religião, assunto complexo e cheio de vertentes. Religiões abraâmicas, escola de Pitágoras, pagãos, anabatistas, sufismo e satanismo. Quando começou e por quê? De forma resumida e palavras em destaque para estimular a sua pesquisa e a sua criatividade. O primitivo, o homem de Neandertal, há cerca de 100 mil anos atrás, enterra seus mortos de forma especial, munindo eles com objetos de primeira necessidade para a grande viagem até o além. O culto dos mortos é a primeira manifestação de um sentimento religioso, e outro é relacionado com os fenômenos da natureza. Os sacrifícios são as primeiras formas de submissão ou de troca. É o que se tem de mais precioso, um carneiro, um boi ou uma criança. É como se fosse um presente. O homem lisonjeia os deuses como um escravo assustado diante da sua cólera, da sua dor. Se o homem não nasce inserido no meio religioso, ele se torna um ao longo da vida. Platão, por volta de 428 a 348 a.C., fala no sentido do divino que habita na alma. A alma é imutável, eterna e divina. É imaterial e é luz. Da escola ou do sistema pitagórico de conhecimento, Pitágoras cria a primeira universidade no mundo, depois de viajar pelo Egito, pela Babilônia e pela Síria e talvez pela Pérsia. O filósofo Pitágoras cria o primeiro estudo de aritmética, estudo dos números, geometria, estudo das figuras e medidas, música, teoria musical ou doutrina da harmonia e astronomia, estudo do universo e dos planetas. E também o gnotismo, hermetismo, judaísmo, essenismo, maniqueísmo e cristianismo, entre outros. Sobre o declínio do politeísmo, dizem que os pagãos cansaram-se dos seus deuses míticos e de costumes turbulentos e entraram na era monoteísta. Era mais simples, pelo menos temporariamente. Outros dizem que eles foram perseguidos pelos imperadores da época até se extinguirem. Na Idade Média, o cristianismo perdeu seu impulso. Na época, muitos pontífices, membros do colégio de sacerdotes, se aproveitaram do movimento para erguer uma igreja mais autoritária, dominadora e exclusiva, se impondo pela força e não mais pela persuasão e pelo exemplo. Suas tradições são substituídas por uma necessidade de ascetismo, solidão e pobreza, e o desespero por salvar as suas almas, o tal vitimismo. Os supermísticos rompem, surgem com os restos de uma crença, pregam como profetas, como iluminados, como resistência. Muitos homens semelhantes a São João Batista surgiram em todas as épocas perturbadas. Os calvinos e os luteros, que são produtos de uma revolta e de uma sede de ascetismo generalizada. Com o tempo, as discussões e a propagação da revolta ajudaram na retoma da fé como ela era na Idade Média. O rigoroso São Bernardo ajuda na revolta. A Igreja de Roma insurge e condena a heresia. Lutero rejeita os ritos e os sacramentos e mantém apenas o batismo, a comunhão e a confirmação. Com isso, a Igreja Anglicana é agitada e rompe com Roma, mas mantém o rito católico e vai buscar a Lutero os seus princípios. A cristandade, conjunto de todos os cristãos, se divide até na Rússia, quando a Igreja Ortodoxa ganha sua independência. A Reforma abrindo as portas de liberdade de pensamento. Daí surgiram seitas como os anabatistas. O movimento de Pentecostes surge de Los Angeles e chega à Noruega. Os Quakers e os Mormones. As religiões abraâmicas, que são as monoteístas, são formadas pelo judaísmo, cristianismo e o islamismo. O judaísmo, formado pelos hebreus e pelos israelitas, seguem a Torá. Dele surgiram os três primeiros segmentos: o ortodoxo, o conservador e o reformista. O cristianismo, formado pelos cristãos que seguem a Bíblia, começou como uma seita do judaísmo. Foi para apostólicas, protestantes, católicas romanas e ortodoxas orientais,
além de outras menores. E o islamismo, que são formados pelos muçulmanos e seguem o Alcorão e Maomé. Indiretamente, derivou-se das duas, cristianismo e judaísmo, mas seguem o Alcorão e Maomé. Com a morte de Maomé, o islamismo se dividiu entre os sunitas e os xiitas. Os sunitas são a favor do sucessor de Maomé ser da família da mesma linhagem sanguínea. E os xiitas, que seguem o Alcorão, e o Sunna, é um livro sagrado que fala sobre a vida de Maomé. Novo líder deveria ser escolhido entre os chefes militares muçulmanos. E também o sufismo, que significa místico. O sufismo é de alguma forma a ascese ou a prática mística do islamismo. Deles surgiram várias confrarias, que são irmandades ou sociedades. Uma das mais conhecidas se chama a Confraria dos Derviches, conhecidos como os giradores. Uma das práticas mais conhecidas é a dança giratória, que representa o movimento das estrelas e dos planetas. Comparado ao Islão, o cristianismo é até modesto. E os drusos, que aguardam a volta do mestre Al-Hakim, que desapareceu completamente depois de o chamarem de a encarnação de Deus. Uma das particularidades das seitas muçulmanas é o fato de terem influência na política, no mundo atual em que se afundam as crenças e a fé e dá lugar às convicções científicas. E satanismo, crenças ideológicas e filosóficas e fenômenos sociais, como nas outras religiões, existem algumas vertentes. O satanismo teísta, ou mais conhecido como satanismo tradicional, acreditam em entidades, deuses e demônios como auxiliares da evolução do homem. Já o satanismo de Lavey, ou mais conhecido como o satanismo moderno, tem Satanás como um lado da natureza do homem, da dualidade, e não como um deus ou ser sobrenatural. Satã originou-se do judaísmo e se expandiu às outras duas religiões abraâmicas. Satã quer dizer adversário, opositor, aquele que planeja contra o outro. Em uma das citações no livro Histórias das Seitas e Sociedades Secretas, eles descrevem uma civilização do futuro dirigidas por homens possuidores de uma inteligência supra-humana, a ditadura dos cérebros. Se elevam graças à sua natureza mística para então liderar os mortais, transformando eles em cães fiéis, ansiosos por uma carícia, submissos, não ousando mais erguerem os olhos para os idealizados. Espero ter estimulado a sua pesquisa e a sua curiosidade. Se você gostou, deixe um like e seja curioso.